E não tem como eu começar pelo começo, não. Isso aí quando eu nasci, que eu nunca fui cristão. Crente, sim, cristão, não. Mas então, meu testemunho é assim, que eu tenho um amigo no Brasil que sempre tentou me chamar para a obra, sempre tentou me convencer, e eu todas as vezes correndo dele. E ele me chamava e eu não. Eu sou católico, não estou falando mal de católico, estou falando da minha vida. E eu era católico. E ele me chamava e eu sou católico, eu estou tranquilo. Eu vou no culto 2 vezes no mês, para mim está tranquilinho. Não preciso mais que isso, não. Então, sempre corri. E um pouco antes de nós virmos para cá, ele fez um jantar para mim e para minha esposa. E a gente não marcou e ia no domingo. E algumas horas antes de ir, ele me ligou. Vem 6 horas para nós ir para a igreja. E eu, rapaz, não dá para mim ir hoje nesse jantar. Infelizmente aconteceu um imprevisto aqui, eu não consigo ir. Não fui. Porque iria para a igreja primeiro. E eu tinha raiva de crente, detestava crente. E olha onde eu estou hoje. Então, sempre corri. E imagino eu que Deus olhando lá de cima. Não, aí foi o basta. Eu não vou deixar você de jeito, não. Vou te arrancar você da tua terra. Eu vou te tirar daqui então. Se você não quer me servir aqui, eu vou te pôr onde você vai me servir. E Deus apertou uma mulher aqui em Portugal, pôs uma saudade no coração dela, para ela visitar o Brasil, para nós nos encontrarmos. E Deus é tão maravilhoso que ela já ia no Brasil, já foi várias vezes, e eu nunca fiquei sabendo. E ela já foi várias vezes. E quando ela foi dessa vez, minha mãe ficou sabendo. E minha mãe me ligou, porque eu sempre tive vontade de morar fora. E ela me ligou e falou, não, você tem vontade de sair? Eu falei, tem muito. Minha mãe não tinha coragem de fazer isso comigo antes, porque ela queria eu lá. E dessa vez ela me ligou e perguntou. Então nós fomos ao encontro dela e conversamos. E eu e minha esposa e minha tia Rubenita, a mãe do Marcos, do obreiro Marcos. E a gente conversou e se interessou por vir. Passou 2 meses. Quando ela virou as costas, nós já resolveu, vamos. Eu e minha esposa. Aventureiro, né? Vamos. Então a gente veio. A gente começou a organizar para vir. Tiramos o passaporte. E começamos a correr atrás. E eu tinha uma moto. E quando a gente já tinha decidido que vinha, já tinha um passaporte na mão. E minha moto estava até vendida. E eu acho que foi nossa última saída, né? À noite. Minha moto era uma 150 e atrás de nós veio um motoqueiro numa moto 650. E na hora que eu cheguei na esquina de casa que eu virei, o motoqueiro virou para cima de nós. Naquele tempo eu não entendia, mas embaixo vinham alguns crentes e os motoqueiros, na hora que viu, eles foram embora. Eu não sei que anjo que ele viu com a espada, porque de onde eu moro eles não respeitam nem polícia. E aqueles crentes que estavam lá embaixo, eu acredito que foi Deus que colocou algum anjo com eles. Porque eles respeitou e foi embora. No outro dia eu entreguei minha moto. E juntamos tudo que a gente tinha e vimos. E todo mundo colocando medo em nós no aeroporto. Né? Que lá é perigoso, lá eles vão te deportar e que lá é assim. Chegamos no aeroporto, a única coisa que falaram para nós foi bom dia. Né? Foi só bom dia. E viemos. Chegamos no aeroporto, tinha 2 pessoas à nossa espera, que é o obreiro Marcos e a mãe dele. E quando ele nos viu, foi amor à primeira vista. Tá aqui a prova. E eu tô em cima do altar, não minto, né, varão? E o que acontece? Quando a gente chegou na casa da Zelina e da obreira Zelina, eu nunca esqueci, porque eu não sei nem se ela lembra, mas ela me convidou para ir na igreja que ela frequentava. E eu disse para ela de cara, eu falei, não gosto de crente. E ela virou para mim, a salvação é individual. Não vou te convencer aí. E a gente ficou tranquilo. Então, pisamos aqui em Portugal, tivemos algumas dificuldades quando chegamos, e eles nos acolheu de uma tal maneira que eu nunca esperei isso na minha vida, nem dos meus parentes. E a gente foi muito bem recebido.
Primeiro de tudo, a gente é primo e veio se conhecer aqui em Portugal. E eu agradeço a Deus porque Deus planejou as coisas tão bem planejado que eles não nos conheciam e nos permitiu morar dentro da casa deles. E eles tinham 2 filhas pequenas, porque elas eram menor, mais feia. E eles não deram essa oportunidade de morar com eles. E desde então, a gente foi juntos, lutando e conseguindo as coisas aqui em Portugal. Meu primo nunca deixou eu ficar desempregado, eu não sei porquê, né, varão? Nunca deixou eu quieto. Eu cheguei em Portugal num domingo, na terça, graças a Deus eu comecei a trabalhar. E então a gente, depois de muita dificuldade, começamos a reunir toda quinta-feira. E com o propósito que Deus abrisse uma igreja aqui nas Caldas. Uma igreja verdadeira que pregasse o Evangelho de Jesus Cristo. Uma igreja que pregasse a salvação. E Deus abriu essa porta nas Caldas. E então viemos. No primeiro culto que a gente veio, eu não me lembro quem estava pregando. Acho que era o Éfeso. Quem? Não. Tinha alguém pregando. Tinha um pregador. E a gente estava sentado ali mais ou menos no meio. E ele perguntou se tinha em nosso meio alguém que queria aceitar Jesus. E nós sentiu, mas ficou com vergonha, devido a gente nunca ter entrado. Primeiro que no Brasil, que a gente passava, via aquele povo gritando: não, você é doido. Não é doido, não sei para quê. Deus não é surdo. Hoje eu entendo, tá? Mas então a gente sentiu vontade, mas não tivemos coragem de encarar. Foi o Éfeso? Então pronto. E a gente foi embora. Antes de chegar nessa farmácia Perdigão, a gente comentou com eles que a gente sentiu vontade, mas ficou com vergonha. E ele, como um amigo, que eu considero ele um grande amigo, um irmão para mim. Aquele amigo que lá em Provérbios diz que no momento da dificuldade ele é mais chegado que um irmão. E antes de chegar na farmácia Perdigão não? É Perdigão? Então é isso mesmo. Eu lembrei lá do presunto. Antes de chegar ali, a gente comentou com eles e eles fez a gente voltar. Falou: não, vocês vão voltar. Vocês sentiram vontade? Sentimos. Então a gente volta. E ali na porta a gente aceitou Jesus Cristo. Irmãos, e foi tão gostoso que no outro dia a gente aceitou de novo. No outro dia a gente teve coragem. Era para ter certeza, a gente veio. E desde então Deus fez um rebuliço na nossa vida. Mudou de tal maneira que, se eu não me engano, deve ter passado uns 5, 6 meses que a gente aceitou Jesus Cristo, surgiu a oportunidade do batismo. E como a vida inteira eu fui católico, eu já tinha sido afogado quando neném. Então, e minha mãe era crente que era isso, que era o batismo. Então, quando eu vivia no mundo, eu pensava assim que eu era uma pessoa boa, não roubava, não matava, era fiel com a minha esposa. E vivia de qualquer jeito no mundo, bebia, ia para as festas e ficava à vontade. E pensava: não, eu vou ser salvo, porque Deus quer meu coração. O povo está na igreja, tem muitas pessoas que vão na igreja e infelizmente está caminhando para o inferno. Então eu vou ficar aqui tranquilo no meu canto que eu serei salvo. Mas hoje eu entendo que não é bem assim, né? E Deus começou a tomar a providência da nossa vida, começou a nos guiar. E eu comecei. Aí surgiu a oportunidade do batismo, a gente batizamos. E minha mãe. E eu falei pra minha mãe algum tempo antes que eu iria batizar. Minha mãe já: você tá doido? Que batizar o quê? Você já foi batizado? Batismo é um só e ponto final. E eu: meu Deus, e agora, né? E ficamos nisso. E isso me machucou muito, porque veio da minha mãe. E como ela acreditava que o batismo era um só e a gente já tinha sido afogado, ponto final. Né? Porque o batismo do católico não é falando mal, é falando da minha vida. Só afoga a criança. Né? Porque o batismo não existe quando recém-nascido. E eu fui batizado, eu não sei nem quem estava lá. Eu acho que eu tenho uma foto do meu batismo. Então,
Falei para ela, falei que eu ia batizar porque eu estava sentindo que eu queria algo mais com Deus, eu queria uma intimidade maior. E eu sabia que para mim subir nesse altar eu tinha que batizar. Então, eu falei para ela, e eu não falei mais, não toquei no assunto mais com ela, porque ela não aceitava. E eu batizei, depois de alguns meses eu falei para ela, e ela encheu meu saco, falou bastante. E eu pus o joelho no chão. Falei: Senhor, cuida da minha mãe e faça que ela aceite meu batismo. E algum tempo depois, eu orando, não falei mais com ela de batismo. Antes eu tinha falado que eu virei crente, ela já sabia, eu já tinha sentido no meu coração. Aí foi quando eu falei, e agora eu vou batizar. Que não pode e tal e tal. Então eu pus o joelho no chão e um dia ela me ligou, eu indo trabalhar, ela me ligou e falou, e perguntando se eu tinha batizado. Falei: batizei. E ela, eu comecei a frequentar a igreja evangélica. Eu comecei a ir numa igreja e senti bem. Falei: mas a senhora já aceitou Jesus? Não, porque ele está no meu coração, aceitei desde sempre. Falei: mas a senhora aceitou? Não, ainda não, né? Então, e eu continuando orando daqui. E uma bela manhã ela me liga e disse que queria vir para cá para ser batizada. Porque ela não só aceitou, como ela entendia o tanto que era necessário para a vida da gente o batismo. E hoje ela não está firme, mas vai de vez em quando. Lá onde a gente mora é muito complicado, porque infelizmente as amizades, se a gente não souber escolher, realmente afunda a gente. Porque lá onde a gente mora, onde minha mãe mora, só tem uma pessoa que é crente. Aliás, tem uma família que é crente, mas não se dá bem. E tinha uma pessoa que é crente, mas não consegue levar ela todos os cultos. Então, os que ele consegue ajudar, ele ajuda ela. Então, a gente resolveu seguir os caminhos de Cristo. E a gente sempre tinha vontade de subir no altar. E para subir, a gente tinha que fazer as coisas certinho. Quanto ao dízimo, eu nunca tive dificuldade tão grande com o dízimo. Eu era dizimista no Brasil, na igreja católica, só porque era aquele dizimista, esse mês não dá, né? Esse mês dá, tira o dízimo. Sobrou, tira o dízimo, né? Porque a gente não sabia a importância do dízimo. Só porque minha mãe desde sempre me ensinou sobre o dízimo. E minha mãe também não era dizimista fiel, mas sabia que quando ela dizimava, Deus provia na vida dela. Ela sempre diz pra gente, toda vez que eu dizimo, o dinheiro que a gente tem dá e sobra. Mas como o inimigo às vezes vem travando as portas, então às vezes apertava e ela não tinha coragem de dizimar, porque ia faltar dentro de casa. Ela achava que iria faltar. Então eu fui instruído desde pequeno a ser dizimista. Eu nunca fui fiel igual hoje eu sou. Mas não tive tanta dificuldade. O meu problema com o crente mesmo era a gritaria. Era a única coisa que me impedia. A primeira vez que eu sentei ali, na hora que o Jefferson, né, então, o Jefferson começou a gritar, eu tava quase indo embora. Porque ele gritava, sapateava, meu Deus, moço, vai ensurdar Deus, moço, que Deus não é surdo não, ué. Vai estourar os ouvidos dele. E isso me incomodou durante, acho que uns 2 cultos. E eu detestava de detestar mesmo o crente. E eu pensando nisso, eu vejo o que Deus fez por mim. Porque Ele fez isso com o apóstolo Paulo, que prendia, matava, torturava os crentes. E foi o maior pregador depois de Jesus Cristo. E da mesma maneira, Deus agiu em nossa vida, porque eu detestava crente. E hoje eu sou apaixonado pelo crente. Hoje eu amo o manual que Deus deixou pra gente. Porque tudo que você quer para sua vida está aqui dentro. Se você quer educar seus filhos corretamente, está aqui. Se você quer edificar sua casa, o seu casamento, tem aqui. Tem que usar, tem que ler. Então, Deus já deixou o manual pra gente. Deus deixou tudo. Deus sabe de todas as coisas e deixou tudo pra gente. E
muitas coisas aconteceram na minha vida depois que eu batizei. Depois que eu aceitei Cristo já começou a acontecer. Mas eu aceitei, mas não fiquei firme. Porque eu tinha algumas oportunidades de vir, não vinha. Igual o Marcos já veio várias vezes no final do culto, pegar a bênção apostólica. E eu não tinha coragem de vir. E ele veio. Quando eu comecei a ver o crescimento dele na obra, aí eu arrependi. Porque era onde eu queria chegar, ele já tinha chegado. Onde eu queria estar, ele já estava. Porque... E eu comecei... Aí depois que eu batizei, primeiro que eu nunca mais fiquei desempregado, nunca mais me faltou nada. Nada. A gente passou algumas provas. Eu acho que não era nossa, mas a gente passou. Eu acho que não era nossa, mas a gente passou umas provas muito difíceis. Mas um dia eu vi o nosso pastor Carlos Rodrigues falando aqui que crente nunca se preocupou, não se preocupa com comida. E é verdade que a gente passou prova, mas nunca faltou arroz dentro da minha casa. Nunca faltou um pedaço de carne dentro da minha casa. Depois que eu aceitei. Porque antes de eu aceitar, nunca tinha faltado, mas era arroz, feijão e ovo. Era arroz frito, ovo cozido. Quando a gente saiu da casa do Marcos, a Nina me deu uns 40 quilos de macarrão, de massa. E o mais engraçado é que a gente estava no sufoco comendo arroz, feijão e ovo e nunca cozinhou um macarrão. Nunca abriu um pacote. Nunca abriu, varão. Nunca mexemos. E é umas coisas assim que o Espírito Santo faz a gente lembrar. Igual que a Zelina falou para mim quando eu entrei na casa dela, que a salvação é individual, e é verdade. Infelizmente, por mais que você queira salvar um parente seu que está no Brasil, é impossível. Se ele não aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e seguir os caminhos dele e se tornar um cristão de verdade, infelizmente, sabemos para onde que ele irá. E essa coisa que o pastor, essa palavra que o pastor disse também, que o crente não se preocupa com comida. Porque aqui em Portugal o hobby do crente é comer. É comer e vir para a igreja, né? O que o crente faz aqui em Portugal é comer e vir para a casa do Senhor. Né, varão? E Deus nunca deixou faltar nenhum dos dois. Que é a palavra dele e o alimento. Então, esse é meu testemunho de vida meu e um pouco da minha esposa, né? Desse testemunho, uma coisa que eu me relembro muito para saber o que aqueles motoqueiros viu naqueles crentes, moço. Que anjo que eles viu. Porque lá eles não respeitam nem polícia. E respeitou, eu acho, se eu não me engano, foi um homem e 2 mulheres indo para a igreja de cima. Pronto. E o que eles viu foi forte, porque eles desistiram e estavam longe. E o que eles viu ali foi forte. Esse é meu testemunho de vida. Eu quero estar agradecendo a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo.